paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Josué e hoje vamos meditar no capítulo 9, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando chegamos ao capítulo 9 de Josué, nós nos deparamos com uma situação um tanto embaraçosa, pois nós vemos que todas aquelas vitórias concedidas ao povo de Israel, tanto em Jericó quanto em Ai, provocou uma situação aonde todos, aqueles moradores das terras ali nas proximidades aonde estava o povo de Israel, foram tomados por um medo, por um terror que os assombrava. Agora, a palavra do Senhor vai nos dizer que os moradores de Gibeão, eles usam de astúcia, de fingimento, de mentira, de engano, e com toda esta estrutura, eles vêm até Josué e aos homens de Israel, e eles fazem uma proposta para eles, que eles possam fazer aliança com eles. Esta aliança que eles propõem é que suas vidas sejam guardadas, que eles não sejam destruídos. Ora, o interessante é que o povo de Israel tinha uma direção divina para destruir todas aquelas nações, pois o Senhor havia dado já esta sentença contra aquele povo e as suas terras seriam passadas para o povo de Israel. O interessante é que quando os homens de Israel questionam a respeito da moradia deles, olha o que diz o versículo 7: E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos convosco aliança? Então o povo vai dizer: Não, mas nós vimos de uma terra distante, nós não somos aqui da região, não somos aqui da redondeza. E então, meus queridos, o que nós vamos ver no decorrer desse capítulo é que eles acabam fazendo aliança com aquele povo, e esta aliança que eles fazem com aquele povo, ela é uma aliança feita em cima do engano, em cima da mentira. Só
que quando nós vamos recordar a respeito, daquele a quem o povo de Israel servia, eu já disse isso em outras reflexões, o Deus de Israel era um Deus de aliança, ele entendia muito bem sobre aliança, e então a Bíblia vai nos mostrar que quando eles fazem aliança com aquele povo, logo eles olham, e vão descobrir que aquele povo, ele era daquela região, que eles usaram de mentira para com eles. Agora, nós podemos pensar assim, eles eram astuciosos, usaram de mentira, usaram de engano, agora a aliança pode ser desfeita. Ei, olha só o problema que o povo de Israel enfrentou por causa desta aliança. O que aconteceu? Eles não puderam desfazer aquela aliança. Por quê? A Bíblia vai nos dizer no versículo 14, então aqueles homens de israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Olha que interessante, eles foram enganados por aquele povo porque eles não pediram conhecimento e direção para Deus, o seu Senhor, o seu Deus, que conhecia todas as coisas. Talvez aquele engano que estava sendo proposto por aquele povo, de fato, fora bem sucedido com Josué, com os seus homens, com os seus conselheiros, mas o Senhor não seria enganado por aquela mentira. Então, a Bíblia diz que eles descobriram, depois de 3 dias, eles então descobriram que eram vizinhos deles, aquelas pessoas, e não puderam desfazer aquela aliança. A Bíblia nos diz que, passados um tempo, alguém foi destruir aquela nação, alguém foi destruir aquele povo, depois que esta aliança foi esquecida. Os homens esqueceram essa aliança de mentira que foi feita com aquele povo, mas Deus não esqueceu. Depois de passado algumas gerações, o povo de Israel se levantou contra os gibeonitas, e a Bíblia nos diz que o Senhor trouxe a sua ira contra o povo de Israel, porque eles não cumpriram com a sua aliança com aquele povo. Então, meu querido, aliança, minha querida, é coisa séria. A gente tem que buscar conhecimento para que a gente saiba se de fato nós estamos prontos para assumir esse acordo, essa aliança, porque uma vez ele firmado, nós não podemos mais desfazer dele, porque ainda que para nós ele seja invalidado, ele continua sendo válido diante do Senhor. E não é o argumento de nós dissermos que nós não sabíamos, pois o povo de Israel, eles foram enganados, fizeram uma aliança em cima de uma informação falsa, e o Senhor exigiu que eles sustentassem esta aliança e cobrou deles quando eles não a assumiram, porque Deus é um Deus de aliança. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que o Senhor lhe dê sabedoria para que todas as suas alianças, todos os seus concertos sejam feitos debaixo da direção e orientação do Senhor. Deus seja contigo, em o nome de Jesus.